Bom, dando início, a mais uma aula de hoje, vamos dar continuidade ao assunto sobre a origem da vida, tá? Bom, os assuntos para o teste da segunda unidade. As primeiras ideias evolucionistas, a evolução, as ideias de Lamarck e as ideias de Darwin, a evolução da origem da vida das espécies atuais e biodiversidade e sustentabilidade, tá? Esses serão os assuntos que irão cair na nossa prova de ciências, no nosso teste no caso. Bom, o assunto que a gente vai iniciar hoje é a origem da vida, tá? Bom, acabamos de ver, no slide passado, na aula passada, que novas espécies elas podem ser formadas a partir de outras no processo de especiação. Bom, mas eu pergunto a vocês, nono ano, como explicar, a origem do primeiro ser vivo? Será que um organismo vivo pode surgir a partir de uma matéria não viva? Vocês conseguem imaginar isso? Vocês poderiam me explicar isso? Bom, ao longo da história das ciências, muitos pensadores se dedicaram a entender a origem da vida. Tá? A gente vai conhecer agora algumas das principais ideias utilizadas para explicar como surgiu a vida. A gente vai entrar na hipótese abiogênese versus biogênese. Bom, até meados do século XIX, muitos cientistas e filósofos acreditavam que a vida surgia da matéria sem vida, ou seja, os ratos e insetos, por exemplo, eles surgiram a partir de restos de comida. Essa ideia é chamada de geração espontânea, que é ou a biogênese, e nos mostra que é necessário refletir sobre as observações para evitar conclusões erradas. Bom, por isso, ao tentar explicar como alguma coisa ocorre, não é suficiente que o cientista apenas observe atentamente a natureza, certo? Ele deve também testar sua explicação provisória, no que se diz respeito à teoria, sua teoria provisória, ou como se diz em ciência, sua hipótese, tá? Isso foi feito em relação à geração espontânea, tá? Bom, nem todos, acreditavam na ideia da biogênese. Em 1668, o médico italiano Francesco Redi observou que apareciam seres pequenos, ou seja, pequenos vermes em locais onde havia moscas, tá? Como na carne em decomposição. Redi, ele supôs então que eles fossem na realidade larvas provenientes de ovos que tinham sido depositados pelas moscas adultas e que, portanto, não surgiram por geração espontânea a partir da carne, tá? Como muitos afirmavam na época. Bom, o médico ele elaborou um experimento para testar sua hipótese. Acompanhe aí na imagem, tá? A montagem que ele fez a observação. Bom, no primeiro pote tem, o frasco de vidro aberto, tá? A presença de mosca na carne. No segundo pote, no segundo vidro, o frasco ele está fechado com gases e não tem, mosca, não teve contato direto com a mosca, tá? Então há uma ausência de mosca aí. No terceiro pote, a gente percebe que começa a aparecer larvas de moscas, tá? No vidro que estava aberto. E no quarto pote não tem nenhuma evidência, de larva de moscas. Ou seja, há uma ausência dessas larvas. Contudo, com a teoria, ele concluiu que se a teoria da geração espontânea fosse verdadeira, as larvas de moscas deveriam aparecer tanto nos frascos abertos quanto nos frascos fechados, como aqueles que estavam cobertos ali de gases. Mas depois de alguns dias,
surgiram lavas apenas nos frascos abertos, como a gente viu no terceiro pote. Essa evidência ela contraria a teoria da geração espontânea, tá? Surgia assim a ideia da biogênese, na qual um ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Bom, as evidências, do experimento de Redd não convenceram toda a comunidade científica. Muitos pesquisadores ainda acreditavam que os seres microscópicos eles surgiam, por geração espontânea. Bom, aí, em 1864, o cientista francês Louis Pasteur realizou um experimento, para demonstrar que há micro-organismos no ar e que eles podem contaminar a matéria e originar mais micro-organismos. Bom, para entender esse experimento, observe aí a imagem, tá? E depois leia as explicações a seguir. Bom, Pasteur ferveu o caldo de carne em um balão de vidro com um gargalo em forma de S, tá? Também chamado de vidro com pescoço de cisne. Quando o caldo da carne esfriou, tá? Que aí no segundo exemplo, tá? No segundo desenho, quando o caldo da carne esfriou, o ar entrou num frasco porque o gargalo estava aberto, que é o terceiro desenho, a terceira imagem, tá? Mas a poeira e os micro-organismos presentes no ar ficaram retidos na curva do gargalo. Por isso, mesmo depois de muitos dias, não havia micro-organismo no caldo, tá, da carne. Pasteur então quebrou o gargalo do frasco. Sem o gargalo, os micro-organismos do ar caíram no caldo e se multiplicaram. Então, por que isso? Porque foi importante deixar o vidro aberto, porque se Pasteur tivesse fechado o vidro, seria possível argumentar que a falta de ar impediu o desenvolvimento dos micro-organismos. Com esse experimento, Pasteur forneceu uma forte evidência de que os micro-organismos já estão presentes no ar e não teria surgido por geração espontânea, reforçando a ideia da biogênese, certo? Aí começaram a surgir outras hipóteses sobre a origem da vida. Tá? Atualmente, sabe-se que os organismos vivos só se originam de outro ser vivo, que é a teoria da biogênese. Mas houve um tempo em que não existia nenhum ser vivo sobre a Terra, tá? Nenhum planeta, nenhum peixe, nenhum inseto, nenhuma bactéria. Aí eu pergunto a vocês, então como surgiu o primeiro ser vivo? Bom, estima-se que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos, tá? Naquela época, a temperatura do planeta era tão alta que impedia a manifestação de qualquer forma de vida. Somente cerca de 600 milhões de anos depois, a Terra ela esfriou o suficiente para que o vapor de água se condensasse, e surgisse no planeta Terra as chuvas e água líquida em abundância. Tá? Como mostra aí a figura do lado. Na década de 1920, o russo Oparin realizou também um experimento que a gente vai ver no próximo slide. Bom, ele realizou o experimento, do qual lançaram, que foi a Oparin e Haldane. Lançaram uma hipótese para explicar a origem da vida na Terra, tá? Eles consideravam que a atmosfera da Terra primitiva era diferente da atual, ou seja, constituída de metano, que é um gás comum nos pântanos, amônia, que são substâncias hoje encontradas em muitos produtos de limpeza, e gás hidrogênio, além de vapor de água. Tá? Com a energia das descargas elétricas que acompanhavam as tempestades e as energias dos raios ultravioleta do Sol, os gases atmosféricos teriam se combinado e formado diversas substâncias químicas, tá? Entre as substâncias formadas estavam açúcares, gorduras, proteínas, que hoje compõem o corpo dos seres vivos. Essas substâncias são chamadas de substâncias orgânicas. Conforme as substâncias elas reagiam e se transformavam, tá?
teria surgido uma espécie de material genético primitivo, tá? Capaz de se duplicar, ou seja, de fabricar cópias de si mesmo, tá? Podemos supor que o processo pelo qual esse material genético primitivo duplicava era sujeito a falhas. De vez em quando surgia um material genético ligeiramente diferente do original, tá? O mais eficiente em se reproduzir ou adquirir energia tinham vantagem sobre os outros, né? Começava então o processo da evolução da vida do nosso planeta. De acordo com Oparin e Haldane, o material genético primitivo se associou às outras substâncias, como as proteínas. Dessa forma, teria surgido algo parecido com uma célula, tá? Muito mais simples. No entanto, né, é importante ressaltar que a Terra primitiva tinha condições ambientais muito específicas para o surgimento da primeira forma de vida, ou seja, a geração espontânea da vida não seria possível nas condições atuais, ao contrário do que era defendido pela teoria da biogênese. Bom, atualmente, né, muitos cientistas consideram que os primeiros seres vivos podem ter surgido no fundo dos oceanos, tá, ao redor de fontes de água muito quente e composto mineral aquecido pelo magma do manto da Terra, tá? Como mostra aí nessa imagem. Outros cientistas eles defendem que a vida na Terra surgiu a partir de compostos orgânicos trazidos do espaço por cometas e meteoritos. Bom, a ciência ela continua, né, pesquisando e buscando novas evidências, né, para explicar a origem da vida na Terra. E com essas pesquisas, nosso conhecimento sobre a origem e a evolução da vida vem aumentando, né, cada vez mais. Bom, agora que a gente vai ter, né, uma sequência de exercícios para fixar, né, melhor o conteúdo. Hoje eu não aceito mais não. Ninguém se justificou, ninguém falou nada pra uma na internet, quando tinha